O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si, dizendo: "Que palavra é essa? Ele manda-nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, iniciamos felizmente o mês de setembro, o mês da Bíblia, em que especialmente a Igreja no Brasil busca valorizar a palavra de Deus, facilitando-nos assim o manuseio, a leitura e a melhor compreensão da Bíblia Sagrada. Palavra de Deus revelada através do seu Espírito para o nosso conhecimento do plano divino, da sua preparação, da sua realização e da sua consumação. E revelação esta que nos vem sobretudo em Jesus Cristo. E a palavra assim se torna mais familiar, se torna mais perto de nós. E esta é a vontade de Deus, que nós possamos estar mais próximos dele, diria mesmo dos seus divinos segredos. Possamos conhecer o conteúdo daquilo que é o plano de Deus sobre a história, sobre a natureza, sobre a igreja, sobre a salvação, sobre a redenção do homem e da mulher. Tudo isso está contido na Bíblia Sagrada, a qual contém a palavra de Deus. E como é bom nós vermos a sensibilidade da liturgia, que exatamente nos apresenta, nesse mês da Bíblia, o começo da leitura do Evangelho de São Lucas, como hoje podemos ter nesse trecho aqui tão significativo, tão emblemático, como dizem os mais sabidos a respeito da palavra de Jesus, conforme o Evangelho de São Lucas. Vamos procurar compreender primeiramente qual é a psicologia, qual é a intenção, qual a finalidade do evangelista São Lucas. Vejam se vocês conseguem me acompanhar e depois digam se é difícil entender. E eu torno a repetir. Aliás, toda vez é sempre bom fazer uma espécie assim de um cabeçalho, não é? Que ajuda a gente a compreender o conteúdo da palavra. O evangelista São Lucas apresenta Jesus Cristo para aqueles povos que não vieram da terra de Jesus, os judeus. Apresenta Jesus Cristo para aqueles povos que vieram de fora, aqueles povos que vieram do paganismo,
ou seja, que não recebiam ou não receberam a revelação bíblica. Não tinham o conhecimento do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Eram os gregos, os latinos, os persas, os sírios, todos aqueles, enfim, que estavam ali ao redor da terra de Jesus, mas que não tinham recebido a aliança. Não eram herdeiros das promessas, inicialmente dirigidas aos judeus. É a esses povos de fora que São Lucas apresenta Jesus Cristo. E por isso, já iniciamos a partir do capítulo 4 de São Lucas, porque nos primeiros capítulos ele apresenta Jesus na sua origem, seu nascimento, na sua infância. É chamado o Evangelho da Infância, que nós não gastamos agora, porque guardamos para o Natal. De modo que começamos com esta espécie desta grande introdução. E qual é a introdução que São Lucas apresenta a respeito de Jesus para os pagãos? Jesus é poderoso. Por isso o episódio aqui das pessoas que ficavam admiradas com aquele ensinamento, e um homem possuído pelo Espírito dentro da sinagoga começa a gritar: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Ou seja, São Lucas coloca logo no início uma revelação sobre quem é Jesus. E isto saído da boca do próprio Satanás. Porque a palavra de Deus nos diz, meus irmãos e irmãs, que o demônio conhece Jesus. O demônio sabe quem é Jesus. Mas tem uma diferença, uma grande diferença. A palavra diz que o demônio sabe quem é Jesus, conhece e treme de medo. Mas tem um passo que o demônio não pode fazer. Qual é? Amar. Amar a Jesus. Quando eu ouço esse trecho da Bíblia, me dá assim uma espécie de um calafrio, porque então me pergunto: Senhor, será que comigo não acontece o mesmo? Ou seja, tenho um conhecimento de Ti, mas quem sabe não Te amo. Pois bem, então aqui aparece já o demônio com pleno conhecimento de quem é Jesus. Queres de nós? Viestes nos destruir? Eu sei quem Tu és o Santo de Deus. Há então um pleno conhecimento já sobre quem é Jesus, com quem o demônio vai se meter, e está reprovando Jesus, quase que veio justamente se intrometer em hora inoportuna. E sabe que Jesus pode dar conta dele, porque tem medo. Repete: que queres de nós? Viestes para nos destruir. Assim, fiel, que vem ao conhecimento de Jesus Cristo, que São Lucas está apresentando, já sabe como ponto de partida aquilo que nós também sabemos e muitas vezes esquecemos, meus irmãos e irmãs. Ou seja, que Deus sabe de nós, que mais do que Deus ninguém, que Deus cuida de nós, que Deus nos conhece. Muitas vezes nós sofremos essa vontade de achar que Deus não tem poder. E não tem porque não faz a nossa vontade. Olhem só, parece uma contradição, não é isso? Jesus não tem poder porque não faz a minha vontade. Então quer dizer que eu serei mais poderoso fazendo Deus fazer aquilo que eu quero? Há uma contradição nesse modo de pensar, e muitas vezes também é demoníaco.
Não creio e não aceito que Deus não me obedeça, não faça aquilo que eu estou pedindo. Ora, se eu estou fazendo novena, se eu estou rezando, se eu estou implorando, se eu estou sofrendo, Deus teria a obrigação de fazer a minha vontade. Essa é uma tentação, a tentação que o demônio queria fazer que Jó caísse nela, ao dizer para o Jó: estás vendo como tu estás aí todo, podre, cheio de pus, na miséria? Esse Deus teu amigo não te ama, porque se ele fosse um bom camarada, ele não te deixava nessa situação. E o Jó dizia: não, eu sei que ele presta sim, é meu amigo. Tem alguma coisa que está errada, dizia o Jó. Não sei dizer direito, mas está. Mas a culpa não é dele. Porque o Jó é um livro sapiencial. É para nos ensinar, para nos orientar na caminhada da vida. Assim também, meus irmãos e irmãs, nós muitas vezes achamos que Deus não tem poder porque Ele não faz a nossa vontade. É muito engraçado isso. Então, Deus teria que se submeter à nossa opinião ou à nossa necessidade. Não, Deus continua sendo Deus, mesmo se Ele não faz a minha vontade. Aliás, exatamente porque não faz a minha vontade, Ele é Deus. Porque se fosse uma Maria vai com as outras qualquer, pronto, imediatamente faria tudo o que nós queremos. E algumas vezes, diz o apóstolo São Paulo, nós nem sabemos direito aquilo que queremos. E o que é importante, a partir daí, o Evangelho vai nos mostrar, a partir daqui, o importante é abrir o coração, abrir o peito, abrir a vida para acolher a mensagem do Senhor, que há de se manifestar e de um modo misericordioso, porque esta é outra característica do Evangelho de São Lucas. Ele apresenta um Jesus misericordioso, um Jesus que vai ao encontro das pessoas, um Jesus que se compadece, um Jesus que se comove, um Jesus que chora, até chora. O Jesus que vai ao encontro das necessidades das pessoas, aí sim, ao encontro da viúva, ao encontro da criança, ao encontro do pecador, mas tudo isso movido pela sua misericórdia e não pelos merecimentos da criatura humana. De modo que São Lucas, no mês da Bíblia, vai nos instruir na vivência e no conhecimento desse Jesus de Nazaré, que é Deus verdadeiro, que veio para destruir o maligno e que é, portanto, o Santo de Deus. Por isso pode, então, destruir o maligno. Mas, antes de tudo, está o convite a que nós nos coloquemos no seguimento de Jesus, o acolhamos em nós, o acolhamos em nossa existência, abramos um espaço para que Ele venha e, sobretudo, abramos também nossos braços, a fim de que Ele possa vir ao nosso encontro e aqui nos abraçar com misericórdia. Meus irmãos e irmãs, iniciando o mês de setembro, o mês da Bíblia, vamos abrir os nossos braços para acolher a graça de Deus, o dom de Deus que nos vem através da sua palavra, e esta palavra é o próprio Jesus Cristo, Deus mesmo feito carne. E Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Quero oferecer a todos um instante de silêncio para que nós possamos nos dispor, nos predispor a sempre acolher a mensagem de Deus que nos vem através da sua palavra.